Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Olá, hoje nós vamos falar de um assunto que é a santificação. Muita gente fala sobre a santificação, mas o que vem a ser a santificação? Nós somos santificados por Deus, esse é o nosso tema de hoje. E santificados por Deus por intermédio da sua palavra. Esse assunto é muito importante porque muita gente trata a santificação como sendo uma espécie de conquista, entre aspas, do ser humano, né? Olha como fulano é santificado, como fulano é santo, né? E muita gente aí acaba sendo santarrona, né? Não santo, né? A gente só é santo ou santificado segundo a santidade divina operante em nós. Então toda a nossa santificação é uma obra divina, no começo, no meio e até o fim. Esse é um processo divino, mas que acontece na vida humana. A santificação é Deus expressando o seu caráter santo nos seus santos, que somos nós, a sua igreja, as pessoas que são cristãs. No cristianismo, a santificação é uma expressão de Deus, não é uma expressão humana. Então não há mérito humano numa expressão divina, numa obra que é divina. Então, muito cuidado quando alguém quiser o crédito, quiser ser creditado aí, santidade própria. Tem que tomar cuidado com isso. Olha como fulano é santo, fulano não faz isso, se abstém disso, se abstém daquilo. A santidade ou a santificação é algo muito mais profundo do que algo comportamental. Tem a ver com o comportamental, sim. Tem a ver com o atitudinal, sim. Mas tem muito mais a ver com o espiritual, porque é uma obra espiritual de dentro para fora, não de fora para dentro. Muita gente é moral do ponto de vista humano. Nada errado com isso. Mas espiritual só pode ser quem é santificado por Deus. Só a pessoa santificada por Deus é que vai poder falar de santidade. Por quê? Porque quando a pessoa santificada fala de santidade, ela não fala de si própria, a partir, de dentro. Fala a partir do que Deus faz lá dentro. Então, na santificação não existe carreira solo para o ser humano. Só existe a participação na santidade divina. Quando Deus diz, sede santos porque eu sou santo, a explicação está muito clara. Você só tem santificação porque Deus está aplicando a santidade dele em você. Então o mérito não é seu,
nem meu, nem de ninguém. Vamos abrir o programa de hoje com esse primeiro slide, falando desse tema da santificação, santificados por Deus. Pessoas, ali uma ilustração de alguém na direção, uma cruz, né, prospectada ali, e a pessoa ali, né, meio cambaleante ali. Na verdade, essa precisa ser a nossa posição, né? Estarmos ali incluídos, inseridos naquela obra chamada cruz. Porque é daí que vai emanar toda a santidade de Deus na vida humana. Quando há salvação, a consequência é a santificação. Então, o nosso tema hoje é santificados por Deus. Vamos ao Salmo, Lipe. Olha aí, esse Salmo 119, maravilhoso. Você já deve ter lido esse Salmo uma dúzia de vezes ou não? Ele tem 176 versículos, Lipe. Difícil lê-lo, né? Uma sentada só. Mas a gente tem uma vida pela frente, então dá para ler ele. Pelo menos umas 2, 3 vezinhas aí dá para ler, né? Salmo 119. Já falei, não sei, foi um programa aqui ou no outro estudo, que a gente fala em vários lugares. Então, eu já disse que o Lutero, todo mundo sabe que teve 95 teses, né? Mas o salmista lançou 176 teses da palavra de Deus. Olha o versículo. Salmo 119, verso 9. Como pode o jovem ter uma vida limpa e pura? Vigiando os seus passos conforme a tua palavra. Note bem. O que está grifado aí no slide que aparece para você na tela? Conforme a tua palavra, santificados por Deus, santificados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a pessoa de Deus em ação, pela via do Espírito. A palavra de Deus não quer dizer conceitos sobre Deus. A palavra de Deus é o Deus operante da revelação. Isso precisa ficar muito claro. Tua palavra está em maiúscula ali, não é para embelezar o texto, não. É para ressaltar, destacar que a tua palavra é Ele mesmo em ação. Então a santificação ou a santidade é uma operosidade divina. Como é que pode o jovem ter vida limpa, vida pura? Alguém se autopurifica? Existem essas tentativas nas religiões. Alguém se limpa moralmente, se auto-limpa moralmente, só se for um moralista de plantão. E o que significa vigiando os seus passos? Submetendo a sua caminhada conforme a orientação da palavra de Deus. Isso é vigiando os seus passos. Vigiando aqui não significa inspeção, não significa supervisão no sentido opressivo. Vigiar é você ter a consciência do que está fazendo e se isso está de acordo com aquilo que é a orientação de vida para a vida. Seus passos é sua caminhada, seu agir, seu procedimento. O seu procedimento está sendo observado em conformidade com o ensinamento divino. Esse é o ponto aqui. Vigiando os seus passos conforme a tua palavra. Jovem, você, aqui o texto aplicado ao jovem, porque a juventude é um alvo muito grande da não santificação. E eu quero entrar nesse ponto agora. Vamos lá, Lipe, o próximo slide. Olha aí. Sistema do mundo. O mundo é um sistema, gente. Quando se fala de mundo, no contexto bíblico, se fala de um sistema. E o sistema é humano. Deus não criou o sistema, primeiro ponto. Todo sistema é uma criação humana, ok. E todo sistema, infelizmente, quer queiramos ou não, gostemos ou não, ele é anti-Deus. Por quê?
porque como pessoas vivendo numa sociedade, vamos dizer assim, sociedade ocidental, brasileira, né, sul-americana, no caso, que é nossa condição, o Estado, ele não lamenta a sua morte, ele dá baixa no seu CPF. Quando você vai a óbito, o Estado é uma instituição, é um sistema, ele não tem emoção, ele não tem vida em si mesmo. Ele não vai chorar na sua casa, no seu velório. Ele vai dar baixa no seu CPF. Pessoa física, óbito. Então, nenhum sistema pensa na vida. O sistema é um conjunto de regras, um conjunto de comportamentos, um conjunto de procedimentos, um conjunto de ideias. É uma sociedade que age de acordo com, né, os seus matizes culturais, religiosos, etc. e tal, políticos e econômicos, enfim, por aí vai. Mas é um sistema. E eu estou aqui no genérico, eu estou aqui no lato, para depois ir no específico, né? O sistema do mundo, ou seja, o que paira no mundo e regula a vida humana externamente, é sim anti-Deus. Porque senão Jesus está errado quando ele diz que o mundo jaz no maligno. Mundo jaz no maligno não significa que todas as coisas pertencem a Deus e estão sob a égide de Satanás. Não. Significa simplesmente que o modo de pensar, o modus operandi do mundo, no contexto geral, ou do sistema do mundo, não é pró-divindade única, é anti-Deus. Nós precisamos entender isso. Isso daí é provado historicamente, em todos os tempos. Sociedades humanas impõem padrões de pensamento e comportamento sugeridos e estabelecidos por pessoas que odeiam a palavra de Deus e exercem suas influências em seus cenários religiosos e culturais. Explica isso aí, Maurício. Sociedades humanas. O que é a sociedade? A sociedade é uma organização. Uma organização que tem as individualidades, as familiaridades, tem religiosidade, tem culturalidade, tem ideias políticas, tem contextos econômicos, etc. e tal. Até aí está tudo certo, mas elas impõem padrões de pensamento e comportamento. Por exemplo, tem certas roupas que, se você vestir, você sai na rua, todo mundo vai te ridicularizar. Tem certos comportamentos que, se você tiver, as pessoas vão dizer, isso daí está maluco. Quem aqui em sã consciência sai andando na praça e dialogando? Olha, eu vou conversar com Deus. Vai ficar olhando para cima. Deus, meu dia hoje não está muito bom, eu preciso que o Senhor me abençoe. Então, você ficar olhando para cima, primeiro que você vai atravessar, você é atropelado. A pessoa vai te achar louco, fulano está falando sozinho. São padrões de comportamento. São também padrões de pensamento. Hoje em dia nós temos muitas coisas impostas por esse sistema chamado mundo, de coisas que você pode falar e não falar. Ou seja, não se vive uma liberdade plena. Isso é mentira, isso nunca existiu, na verdade. Em nenhum sistema você tem liberdade plena para ser quem você é. Em nenhum. E em nenhuma época. Não estamos falando só de Brasil. Porque existem os limites até onde você pode ser cidadão. Então, não é todo padrão de comportamento e pensamento que é aprovado. Mas, no fundo, quando se estabelece tudo isso dentro de uma sociedade, o que menos se está pensando é na palavra de Deus. Se está pensando numa Constituição, num código, alguma coisa legal, etc. e tal, mas a palavra de Deus, e não me venha dizer que esse negócio de direito romano, essa coisa tem a ver com os 10 mandamentos, balela, não é desse jeito não. Tá? Não é desse jeito não. Tá? Tem a preservação, tem coisas muito bonitinhas.
tem coisas muito interessantes e éticas. E, às vezes, com uma moral muito boa. Mas quando se fala de palavra de Deus, aí que está. Você só tem uma sociedade regida pela palavra de Deus. A palavra diz assim, quando Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, quando Deus é o Senhor de uma nação, você tem uma sociedade totalmente regida pela palavra de Deus. Você tem um sistema estabelecido, mas aí não é nem sistema. Aí você tem uma sociedade estabelecida sob a égide somente da palavra de Deus e nenhuma outra lei. Então, isso não existe. Então, vivemos vários sistemas. Então, vivemos debaixo de certos padrões de pensamento, comportamento e liberdades de expressão ou não. Então não adianta dizer que não existe um elemento que está sobre nós que não está regulando a nossa vida. Está sim. É que a palavra de Deus, ela regularia a vida de uma maneira diferente. Ela faz isso de uma maneira diferente. Ela regula a vida, ela adequa a vida humana à vida divina. Somente a um único e verdadeiro Deus. Aí é que está a diferença. Então, o que não é regulado somente pela palavra revelatória de Deus é um sistema. Nós respeitamos, nós nos submetemos, mas nós sabemos que há uma lei, que há uma palavra, que há uma liberdade que é muito além de qualquer sistema criado humanamente. É isso que eu quis dizer nesse slide. Então, mostra lá o slide de novo, Felipe. Então, porque essa é uma limitação humana. Agora, olha que interessante. Sociedades humanas impõem. Isso no geral, no genérico, porque há sociedades um pouco mais justas. Então, a gente tem que ser verdadeiro aqui, sincero. Mas sociedades humanas, o que se quer dizer aqui, no cômputo geral, sim. Elas são estabelecidas por pessoas que odeiam a palavra de Deus. Não podemos fugir a isso. Não precisamos falar de história aqui, de Brasil colônia, de Brasil império, de Brasil república. A gente não precisa falar disso aqui. Mas odeiam sim a palavra de Deus. E exercem suas influências em seus cenários religiosos e culturais. Isso é simples. Isso é notório. A questão da postura cristã não é uma postura de rebeldia, mas tem que ser uma postura de critério. O nosso critério é balizado em Deus. E para Deus, a sociedade justa, totalmente justa, só pode ser justificada sob a égide da sua palavra. Tão somente isso. Então, toda e qualquer cultura, toda e qualquer lei, todo e qualquer sistema é sim manchado pelo pecado. Mesmo tendo coisas boas, é manchado pelo pecado. Vamos colocar os sistemas, as sociedades, as culturas no seu devido lugar. São produções humanas. Só que a palavra de Deus é uma produção divina. E se a palavra de Deus regula a vida de um povo e de uma sociedade, este povo é verdadeiramente justo e feliz. Mas, então, cadê a pluralidade divinal? Cadê a pluralidade religiosa? Bem, ela some. Porque só existe um Criador. E só há um único Deus. Todos os outros são projeções humanas, religiosas, e cabem muito bem nos padrões religiosos que são estabelecidos também pelos sistemas. Então, você dizendo assim, você é contra tudo e todos? Não, sou a favor da vida. Porque eu sigo ao Criador e ao Redentor da vida humana, e Ele é pró-vida, a favor da vida.
E você não vai conseguir me mostrar nenhuma sociedade justa na história da humanidade que não tenha se submetido ao padrão divino. Aí é diferente. Você vai ter micro-sociedades dentro de sistemas sociais ao longo de toda a história. E Deus, lá atrás, a partir da queda do ser humano, já detectou que só há dois caminhos: o caminho da amizade com Deus e o caminho da inimizade com Deus. Só há o veio caínico e o veio de Abel. E depois Sete. Daqueles que invocam ao Senhor, daqueles que invocam ao Senhor para a vida humana. Esses vivem sob a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Há que se fazer uma distinção. Há que se fazer uma distinção. E essa distinção tem a ver com o Criador. Não é a igreja cristã ou a igreja não cristã. Não é nada disso. Não tem a ver com confessionalidades. Tem a ver com o Criador e Redentor da vida humana. E isso é para todo ser humano, em todo tempo, em toda época, em toda a sociedade. Então, só há um Deus. Pois é, só há um Deus. O resto é criação humana. Mas não venha com esse negócio de monoteísmo, politeísmo, são categorias, para mim, que são subalternas. Eu estou falando de vida. Qual é o sentido da vida? Quem dá sentido à vida é o Criador da vida. Ninguém até hoje conseguiu provar que Deus não é o Criador da vida. Efetivamente, ninguém, e nunca vai conseguir. Então, aquele que é o autor da vida é o autor de uma única sociedade justa que pode existir. Fora disso, nós chamamos de sistemas. Ok? Então, bem explicado isso, vamos em frente. E tem um outro slide aí bastante interessante sobre esse Salmo 119. Os modos de vida apresentados à juventude, aí o Salmo 119 está dizendo isso, obedecem meramente às regras do mercado e ao desejo consumista das pessoas que se satisfazem somente pelo ter, jamais pelo ser. O que isso quer dizer? Bom, a gente chama isso de consumismo. A gente chama isso de aparência, vida de aparência. A gente chama isso de uma coisa, um glamour, né? Uma aparência, aquele ar de, olha, o status quo da pessoa, que carro que anda, que roupa que tem, aonde vai, onde passa as férias, para onde viaja, conta bancária. Isso é o ter. Mas e o ser? Mas por que está colocando esse assunto imiscuído com a juventude colocada ali no texto, registrada no texto sálmico? Porque ele está falando da juventude. Juventude é força de trabalho, é gente que sonha, é gente que está na plenitude da vida. E muita gente é capturada pelas sugestões de ter, de consumir, de regras, né? Você precisa ter esse produto. Esse produto é essencial para você. Eu estou vendo um monte de anúncios, né, de rios, de coisas assim que aparecem, que a gente vê assim, isso aqui tira a gordura do fígado. Nossa, eu tenho esteatose hepática, então eu preciso, né, regular a minha alimentação. O negócio de gordura no fígado para mim é muito perigoso. Então, quem não quer, né, um remédio miraculoso que vai tirar a sua gordura, a tua esteatose hepática? Olha que coisa maravilhosa. Mas sem você fazer ginástica e regular a alimentação, não vai acontecer nada disso, né? Aí tem depoimentos, olha, eu ia fazer cirurgia, mas não precisei fazer, porque esse remédio, isso aí é regra de mercado, isso é coisa de mercado, isso é consumismo. Pode ser que tenham muitos produtos bons, pode ser que sim, mas é aquela coisa. E isso, você nunca sabe o que é verdadeiro ou não. Funciona com um, mas às vezes não funciona com 1000. Entendeu? Então o Procon deve estar cheio dessas coisas. E coisa de roupa, coisa de marca, sabe? Aquelas coisas assim, o ter. Por exemplo, eu preciso viajar para a praia, todo mundo quer, está tudo certo, não tem nada errado com você querer ter as coisas. O problema é viver orientado pelo ter.
e não pelo ser. Esse é o ponto aqui. A minha vida, né, a minha juventude, eu quis mais ter ou ser? Porque se o jovem quiser ser, ele vai ver mais sentido para a vida. Se o jovem só quiser ter, ele vai ser um bonequinho do mercado, né? Ele vai ser um consumista de plantão. O cara apareceu com o tênis novo, eu quero aquele. Nem que seja lá, né, tirado, sei lá, do Paraguaizinho, mas tem que ser parecido. Quer dizer, isso é consumismo. Isso aí, o jovem é muito abocanhado por essas estratégias, porque ele tem aquele ímpeto de pertencimento grupal, né? Ele quer pertencer a um grupo, então ele quer ser aceito ali. Então, se tem aquela marca, o pessoal está usando aquela calça, aquela grife, ele quer ter, ele quer estar parecido, quer estar bem apessoado ali com o restante. Então, ele é induzido ao ter, mas ele precisa pensar em ser. O que isso tem a ver com santificação? Tudo. Santificação é uma regência divina, não é uma regência do sistema operante do mundo. Você não é o que as pessoas dizem que você é, ou quem você acha que é. Você é quem Deus diz quem você é. E isso só se pode ter mediante a revelação da palavra de Deus. Só se pode ter clareza nisso mediante a revelação da palavra de Deus. Então muita gente usa essa fuga do ter para não pensar em ser. E aí que é um grande gatilho de não santificar uma vida. Ter uma vida vazia, sem sentido, por conta disso. O jovem, ele é marcado por uma corrupção interna, que todo ser humano tem, mas na juventude isso aflora muito fortemente, e uma curiosidade externa, que aí entra o ter, entra o ser aceito, né? Como é que é isso? Deixa eu experimentar isso, deixa eu ir por aqui, deixa eu ver se isso aqui é bom. Todo mundo está fazendo, né? O TikTok daí tá mandando ver. Então, a questão é essa. São padrões seguidos sem reflexão. Isso desvia a pessoa daquilo que a palavra de Deus está colocando lá no Salmo 119. Como que o jovem pode purificar os seus passos, o seu caminho? Como que ele pode fazer isso? Seguindo as sugestões midiáticas? Não. Simplesmente se submetendo ao crivo divino e perguntando para Deus: quem é o Senhor? O que o Senhor quer fazer com a minha vida? O Senhor existe? Então se manifeste na minha vida. Então isso é o que o salmista quer dizer, em outras palavras, observando conforme a tua palavra, vivendo a regência divina na vida humana. O próximo slide traz algo bem interessante também para a gente. Palavra de Deus. O que é isso que o salmista no 119:9 está dizendo? Proclamar a santidade divina às pessoas estereotipadas por ideologias de época é sempre um desafio. É isso, o conflito, né, entre ter e ser. É um desafio, porque, né, a gente fica estereotipado. E a gente está dizendo, olha, a palavra de Deus está dizendo para o jovem, que é aquela pujança, né, aquela força vital chamada juventude, precisa ser santificada, segundo Deus, precisa da santidade divina em sua vida. É um conflito tremendo isso. No Salmo 119, qual é a condição para que o jovem não seja mais uma vítima do sistema humanista? E aí o próprio Salmo 119 responde a essa questão. Qual é o caminho da santidade divina na vida do jovem para que ele não seja manipulado por nenhum sistema de viés humanista? Qual é o próximo slide? Olha aí. Deus é quem garante em nossa juventude a experiência do crescimento gracioso na sua presença. Eu lamento que eu fui ouvir a palavra de Deus só com 25 anos de idade. Se eu tivesse
atentado para a palavra de Deus antes dos 25 anos de idade, eu não teria feito uma série de besteiras que eu fiz. Uma série de escolhas erradas e caminhos errados que eu trilhei. Por quê? Porque eu não dei vazão à palavra de Deus e uma parte da minha juventude, aos 25 anos de idade, no meu vigor, já havia sido transcorrido. E aí, com 25 em diante, você já está chegando na casa dos 30. E dos 30 você está indo para os 35, 40. E aí a vida vai passando. Você fala, puxa vida, se aos 15 anos, ou se aos 10 anos, eu tivesse atentado para a palavra de Deus, ouvido a palavra de Deus, como não seria a minha juventude dos 10 ou 15, sei lá, até os 25? Eu teria sido santificado pela palavra de Deus. Eu teria sido uma pessoa mais bem esclarecida sobre a intenção de Deus em relação à minha vida. A minha vida teria tido um sentido pleno bem antes do que aos 25 anos. Esse é o ponto aqui. Esse é o ponto. O caminho, a minha condição, as minhas escolhas, as minhas curiosidades, elas teriam sido orientadas por Deus e não somente por mim mesmo ou pela sugestão do sistema no qual eu estava inserido, seja ele qual for. Essa é a questão aqui. Então a santificação ou a santidade, ela só procede de Deus, é como se fosse uma faxina espiritual divina para a vida humana empedernida, imiscuída nas escolhas atabalhoadas do ser humano sem Deus. É uma limpeza de vida, é uma clareza de vida, é um descortinar de vida. É um fator, a santidade é um fator descomplicador da vida humana. É o crescimento gracioso na sua presença, na presença de Deus. E quem mais? E que mais nós temos aí, Lipe? Pela frente aí. Aí tem esse dito de Wesley que eu acho muito lindo, falando sobre a santificação. Eu vou continuar nesse tema no próximo programa, mas eu vou fechar com essas duas frases que tem, uma do Wesley e depois tem mais uma outra. A conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. É um trocadilho simples, mas que é muito eficaz e verdadeiro. Essa tese aí ninguém conseguiu derrubar ainda. Porque a conversão tira a gente do mundo, mas a santificação, ela tira o mundo da gente. O que é o mundo? Este sistema anti-Deus. Esses padrões de vida que vão conflitando dentro do jovem e vão produzindo depressão, vão produzindo crises emocionais, vão produzindo drogadição. Por que não? Porque o jovem fica perdido, fica esmo, ele fica sem orientação. E aí o sistema vai orientá-lo, só que vai orientá-lo para um consumo. Se não é de roupa, de droga, se não é de droga, de ideia, de ideologia, é essa coisa toda. Como dizia Cazuza, ideologia eu quero uma para viver. Esse é o ponto. Mas a palavra de Deus é muito clara nesse sentido. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Eu estou lendo aqui numa outra versão, que o Lipe colocou uma outra versão, estou lendo essa daqui, um pouquinho diferente, mas diz a mesma coisa. Diz a mesmíssima coisa. Que nós lemos no versículo, no primeiro slide. Então, fato é que a santificação é algo operado por Deus. E esse último slide aí que colocamos sobre Wesley, o dito de Wesley, 1700 e bolinha, ele é atualíssimo, parece o jornal de hoje, manchete de hoje. Conversão tira do mundo, santificação tira o mundo da gente. E o próximo slide. A santificação é a pessoa divina, porque Deus é santo. Então, santificação é algo de natureza pessoal, é uma operação espiritual e pessoal de Deus na vida humana.
É a pessoa divina sendo formada na interioridade humana. É a vida de Deus presente em nós e manifestada através de nossas vidas. Então, santificação não é só uma operosidade interna. Ela tem eficácia externa. Santificação não é só a sentida, não é só experimentada interiormente, ela é vista externamente, ela é manifestada. Santificação é algo concreto, é uma realidade concreta, é uma presença concreta de Deus na vida humana, que foi transformada e está sendo formada de acordo com o caráter de Deus. Então, santificação não tem diploma. Santificação é até a gente fechar os olhos para essa existência terrena. Santificação só tem fim na nossa existência terrenal. Porque a santificação, ela é sucedida pela glorificação. E aí já é um outro efeito da ressurreição. Mas o que a gente tem durante a nossa vida, que foi impactada pela salvação, é o processo chamado santificação, onde a pessoa divina, o caráter divino é formado em nós e é manifestado através de nossas vidas. Então, santificação é isso, tá? Tem mais um slide, Lipe? Mais um, mais dois, eu não lembro. Mais um só? Não, tá mais 3. Esse daí tem um pouco mais aí. Eu nunca sei quantos slides tem. A gente vai expondo aqui na espontaneidade, né? Porque o programa aqui não tem nada ensaiado não, viu, gente? É tudo aqui ao vivo e a cores. Então tem que trazer essa naturalidade do tiozinho. A santificação não é para a salvação, mas é vista na salvação. Isso é importantíssimo de se ver. Eu vou ser santo porque eu vou alcançar a salvação. Esquece. A salvação precede a santificação. Porque sem salvação não haverá santificação. E em não havendo santificação, não se verá a Deus. Simples. Santificação, então, não é para ser salvo. É para mostrar que você é salvo. É vista. Não é para. Santificação não é critério de ser salvo. Mas é a constatação de que você é salvo. É a caminhada humana baseada na ação divina. Eu não sei por que tem certos cristãos que querem muito protagonismo, né? Eu não consigo entender isso aí, se a Bíblia desaconselha tais práticas. É obra exclusiva de Deus. Sem a obra divina, a santificação é apenas mais um esforço santificador humano. Tem gente sofrendo por causa disso, sabia? Tem gente sofrendo. Eu não consigo largar isso. Meu Deus, eu quero ser santificado, mas eu faço um esforço hercúleo para ser santo. Então, para de fazer força e deixa Deus usar o seu poder divinal na sua vida humana. E nisso estamos falando de santificação. Fora disso é balela. Não é santificação. Né? A pessoa fala assim: mas, puxa, a gente precisa pagar um preço. Precisa. Qual é o preço? O preço de permitir que Deus haja. Gente, isso é dificílimo para a alma humana. Isso é um sacrifício mesmo de louvor. Isso sim é preço pago. É você permitir que o preço pago na cruz seja efetivo em você. Aí sim nós estamos conversando sobre santificação. Fora disso é a tentativa humana de alcançar um padrão divino. Isso é esforço santificador humano. Para nada serve. Jesus falou assim: quando você fizer tudo certinho, você vai ter um título. Qual é o título que Jesus deu? Servo inútil. Mas como que ele chama os seus? De irmãos, de irmãs, de filhos, de filhas. Meus cordeirinhos. Ele chama a gente de seus irmãos e irmãs. Ele chama a gente de seus discípulos. Ele chama a gente de sua igreja.
Ele é quem santifica a sua igreja, é a santidade divina operosa em nós, que nos torna pessoas santas, santificadas perante Deus. Não é um esforço humano, não é um esforço humano. É claro que Deus nos impele a certas coisas, é claro que Deus nos impele, não nos obriga, nos impele, nos move. Às vezes você está cansado, mas você tem uma reunião, você não vai para ganhar ponto, você vai porque você tem um compromisso com a obra do Senhor, mas é Ele quem está te movendo para ir. Você não está fazendo um esforço santificador humano, você está sendo movido pelo Espírito de Deus para estar ali para fazer a obra de Deus. Então isso não merece ibope, manchete, olha como ele é abnegado. E isso é esforço santificador humano. Essa armadilha é bem tênue entre a obra santificadora de Deus e a tentativa humana de dizer que é santo. Jesus, ao ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz: não seja como os hipócritas, eles querem ser vistos fazendo. Olha que coisa interessante, é uma armadilha da religiosidade humana. Olha que abnegação, mas ninguém tem que fazer esse comentário. Quem tem que fazer esse comentário é Deus, não são as pessoas. Isso é um limite muito tênue, muito fino, entre a obra de Deus e o esforço humano. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque a gente é assim. A natureza humana é essa, ela quer fazer por si própria. E temos que tomar cuidado com isso. Tá? A obra é inteiramente de Deus. Nós somos inseridos nela, nós somos capacitados a ela e nós vamos colher os frutos dessa obra iniciada, processada e culminada pelo próprio Deus, concluída pelo próprio Deus. Então vamos lá. Próximo. O Spurgeon dizia isso, 1800 e alguma pedrinha. Santidade é o lado visível da salvação. Fato é, santidade é o lado visível da salvação. Isso é santidade, isso é santificação. Mas nunca é um esforço humano. Nunca é um esforço humano. E se você abrir mão de algo, vamos usar a expressão vigente aí de uns anos para cá, paga o preço por algo, significa que isso precisa ser uma movência divina e não uma anuência humana, e não um esforço humano, mas um abrir mão de algo para agradar a Deus, o que é uma ação do Espírito. Isso não é esforço, isso é compromisso, isso é entrega, o que é muito diferente. Pessoas que se entregam não fazem as coisas por peso, por obrigação, fazem por devoção. Isso muda tudo, é uma outra configuração nesse sentido. E o último slide, Lipe, tem o último, né? Eu gosto demais de Agostinho. Agostinho, o doutor da igreja, até o século III por ali, essa colocação dele é muito interessante. O pecado é o motivo de tua tristeza. Deixa que a santidade seja o motivo de tua alegria. Deixa que essa operosidade divina, da santificação divina na sua vida, produza em você, porque vai acontecer isso, produza em você esta alegria de estar fazendo para Deus, não para as pessoas, muito menos para si mesmo. Eu me despeço aqui desse programa, vou voltar nesse assunto no próximo programa, mas eu espero que o Espírito de Deus nos convença de que santidade não é uma obra humana. A única obra que o ser humano pode produzir sem o Espírito de Deus não é santidade, é religiosidade. E quem está vivendo por religiosidade não está vivendo para Deus, porque não vive por Deus. Isso é uma coisa muito séria. Que Deus continue se manifestando
na sua vida, na sua família e no seu ministério em Cristo Jesus. Até a próxima.